Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao módulo 2. Eu sei que ninguém queria estar começando o módulo em quarentena, né? Mas é o melhor a se fazer agora. E que seja um momento proveitoso, não só para os estudos, mas para desopilar um pouco também. Eu sou a Letícia Gabriela, uma das monitoras de vocês. E hoje eu vou estar dando para vocês a primeira semana de LMF, que é a hipófise e hipotálamo, certo? Bom, o hipotálamo é uma parte do cérebro que nesse momento a importância dele vai ser a presença dos seus núcleos hipotalâmicos, certo? A gente vai ter alguns núcleos hipotalâmicos importantes, como o paraventricular, o supraóptico, o infundibular, o dorso mediano e o dorso ventral, certo? E o que são esses núcleos hipotalâmicos? Eles são um conjunto de corpos de neurônios, que aqui esses neurônios não vão ter a função de transmitir impulso nervoso, mas sim de secretar, ou seja, são células neurosecretoras de hormônios, certo? Então, vamos lá. Os mais importantes que a gente precisa saber agora é o núcleo paraventricular e o supraóptico, certo? Na lâmina, aqui onde eu estou apontando, é o terceiro ventrículo. E em cima dele, essa região que eu vou circular agora, é o núcleo paraventricular. Esse núcleo vai ser responsável por secretar ocitocina, ou seja, um hormônio que na mulher vai agir na ejeção de leite e na contração uterina, certo? Outro núcleo importante é o núcleo supraóptico, que não dá para ver na lâmina, mas ele vai secretar vasopressina, ou ADH, que aumenta a reabsorção de água nos rins, certo? Voltando aqui para a lâmina, no núcleo paraventricular, se vocês aproximarem, dá para ver esses pontinhos roxos. E isso são os corpos de neurônios que vão ser responsáveis pela secreção desses hormônios, certo? Bom, e antes de mostrar a lâmina de hipófise para vocês, eu queria mostrar essa imagem que está no Junqueira, certo? Então não esqueçam de ler o livro, por favor. E vamos lá. Aqui a gente vai ter os núcleos hipotalâmicos, certo? Secretando o hormônio. Hormônio, eles são secretados diretamente no sangue, certo? Então, como isso vai chegar até o sangue? Esses hormônios, eles têm que ir primeiro para uma glândula, que é a hipófise, certo? E eles vão chegar até essa glândula por meio de vasos. Esses vasos vão ser o plexo capilar primário e o plexo capilar secundário, que estão na adenohipófise, ou seja, que estão na frente, na parte da frente da hipófise, certo? E esses dois plexos, eles vão ser ligados pelas veias porta-hipofisárias. Além disso, esses plexos são formados pelas artérias hipofisárias. E todo esse conjunto dos plexos capilares com as veias porta-hipofisárias formam um sistema porta-hipofisário. Esse sistema é responsável por receber os hormônios que vêm do hipotálamo, certo? E que vão ser secretados diretamente na veia a partir da adenopause, ok? Bom, vindo para a lâmina da hipófise, a gente vai primeiro identificar algumas partes para depois aprofundar mais, certo? Bom, a hipófise ela vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo denso tão modelado, que eu estou apontando aqui, certo? E ela vai ser dividida em adenohipófise, que está anterior na hipófise, e neurohipófise, que está posterior. É também importante vocês lembrarem que a adenohipófise ela vai ser responsável tanto por produzir quanto por secretar hormônios, certo? Já a neurohipófise, não, ela vai só secretar hormônios, ela vai armazenar e secretar os hormônios que ela recebe, certo? E vamos lá para as partes. Aqui a gente tem a neurohipófise e aqui a adenohipófise, certo? A neurohipófise ela vai ser dividida em infundíbulo, aqui em cima, e pars nervosa, aqui embaixo. Já a adenohipófise ela vai ser dividida em pars tuberalis, aqui em cima, pars intermédia e pars distalis, certo? A hipófise ela vai ser conectada diretamente com o hipotálamo. Eles vão estar conectados a partir do pedículo, que é a junção da pars tuberalis, que vem da adenohipófise, com o infundíbulo, que vem da neurohipófise, certo? E vamos aproximar aqui na pars distalis. Na parte de estágio, a gente vai ter um conjunto de células que vão ser importantes tanto para essa produção quanto secreção de hormônios, certo? A gente vai ter células cromófilas, ou seja, que tem algum tipo de afinidade tintorial, e células cromófobas, ou seja, que não tem nenhum tipo de afinidade tintorial, seu citoplasma é branco. As células cromófobas são células que um dia foram cromófilas, ou seja, que um dia tinham uma secreção, mas que foi eliminada, que foi secretada, e aí elas perdem o seu conteúdo do citoplasma e ele fica branco, certo? Já as células cromófilas, elas podem ser divididas em acidófilas ou basófilas, certo? E aí, esse tipo, quando ele eliminar o seu conteúdo, vai gerar uma célula cromófoba, ok? Então, vamos lá. Vocês precisam saber identificar uma célula basófila e uma acidófila e uma cromófoba, obviamente, e saber quais células que secretam hormônios, quais são
acidófilas e quais são basófilas, certo? Então, primeiramente, identificando. Essas células mais roxinhas aqui apontadas, ó, elas são as células basófilas, certo? E as mais rosinhas são as células acidófilas. Já uma célula que, como essa daqui, ó, que tiver o citoplasma bem branquinho com o núcleo roxo, essas células são as cromófobas, ou seja, um dia foram acidófilas ou basófilas, não dá para vocês saberem, mas que perderam a sua secreção, secretaram o seu hormônio produzido, e aí viraram cromófobas, certo? Seu citoplasma fica branco. E aí, quais células são acidófilas e quais são basófilas? Para isso, a gente tem um bizu, que é a sola bate-goku. A sola, o A de acidófilas, o SO de somatotróficas, que vão secretar GH, e o LA de lactotróficas, que vão secretar prolactina, ou PRL, abreviando, certo? Então, a sola, as células acidófilas, é a somatotrófica e a lactotrófica, certo? A bate-goku, as basófilas, Ti de tireotróficas, que vão secretar TSH, Go de gonadotróficas, que vão secretar FSH e LH, e Co de corticotróficas, que vão secretar ACTH. Então, as basófilas são a tireotrófica, a gonadotrófica e a corticotrófica. A sola bate-goku, certo? Então, é importante vocês saberem localizar, saberem essas células e saberem também que a cromófoba é uma célula que um dia foi acidófila ou basófila e perdeu o seu conteúdo, certo? Vindo aqui para a neurohipófise. A neurohipófise vai ter duas coisas muito importantes a se localizar, certo? Que são esses núcleozinhos aqui, essas célulazinhas mais escurinhas, que são os pituícitos. O que são pituícitos? É um tipo de célula da glia que ela vai se assemelhar muito com o astrócito e vai ter a função de sustentar esse tecido ali, certo? Esse tecido nervoso que vai estar na neurohipófise, certo? Além disso, a gente vai ter essa parte mais branquinha aqui, ó, um emaranhado de axônios amielínicos, ou seja, que não tem bainha de mielina. Por que eu preciso que esses axônios eles sejam amielínicos? Porque hormônios, uma pouca quantidade, faz um efeito muito grande no seu corpo. Então, eu não posso ter esses hormônios sendo secretados abruptamente. Então, eu preciso que esses axônios sejam amielinizados para o hormônio ir aos poucos sendo secretado e agir no nosso corpo de forma eficiente. Se eles forem mielinizados, se eles tiverem uma bainha de mielina, esses hormônios vão ser secretados muito rápido, porque lembrando que a bainha de mielina tem essa função de aumentar a velocidade, né, da transmissão, seja do impulso nervoso, seja da secreção do hormônio. Então, se forem mielinizados, esses hormônios vão ser secretados, muitos hormônios, sabe? Uma quantidade muito alta. E aí, o efeito no corpo vai ser prejudicial. Então, eu preciso que eles sejam amielinizados para os hormônios serem secretados de forma lenta para ter uma ação efetiva. Então, lembrando, na neurohipófise a gente vai ter os pituícitos, que são um tipo de célula da glia que tem a função de sustentação, e o emaranhado de axônios amielínicos. Além disso, a gente tem os capilares que vão receber, né, essa secreção que a neurohipófise faz. Bom, gente, é isso a primeira semana de LMF. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Todos os monitores estão disponíveis para tirar a dúvida, certo? E vamos estudar, certo?